Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Está no ar mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora você vai ficar bem informado, as principais notícias do esporte, os assuntos que ganharam repercussão no final de semana, os confrontos nos estaduais durante o fim de semana, também você vai saber daqui a pouco aqui no Canal Esportes. Detalhes que acabaram envolvendo também o primeiro clássico das multidões na temporada. O CRB voltou a vencer jogando no estádio Rei Pelé, onde teve maioria da torcida. Um jogo que foi repleto de situações polêmicas, onde você daqui a pouco vai acompanhar também todos esses detalhes aqui no Canal Esportes. Também vamos trazer informações do complemento da quinta rodada do segundo turno do Campeonato Alagoano. Tivemos clássicos em Pernambuco, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e você também vai ver daqui a pouco todos os detalhes e a situação de momento de cada competição. Também nós vamos trazer informações do que será daqui para frente, já que na próxima quarta-feira nós teremos a segunda parte do capítulo que foi iniciado ontem entre CSA e CRB, ou melhor, CRB e CSA, já que o CRB foi o mandante. E com a participação determinante ontem do atacante Zé Carlos, o CRB voltou a vencer e deixa o CSA em situação delicada no campeonato estadual. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo. Voltamos já. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Começando o Canal Esportes e sem perder tempo, vamos aqui trazer os meios que você pode acessar a programação da TV Mar Canal 25 na manhã desta segunda-feira. Estamos abrindo oficialmente a programação da nova TV Mar neste início de semana, depois do feriadão, né? Depois do feriadão santo, onde nós tivemos desde a última sexta-feira um momento de reflexão a ser colocado para executar a partir de agora e tentar, num processo de renovação,
de ressurreição de Jesus Cristo, colocarmos daqui para frente esse processo em mudança de vida. É um divisor de águas para aqueles que acompanham, que são servos e que fazem parte da comunidade católica. Nós estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra a programação variada da Nova TV Mar. Acesse o portal Gazeta Web, de cara você vai ver o link que direciona para a nova janela, está aí no vídeo para você. No lado esquerdo você clica justamente em TV Mar Canal 25 NET, assista e uma nova janela será aberta e você vai poder acompanhar a programação variada da Nova TV Mar. Aqui ainda no portal gazetaweb.com você tem notícias de esportes, onde você pode também ficar muito bem informado. Olha aí, confira datas do Circuito Popular de Corridas de Rua de Maceió. Está aqui no portal gazetaweb.com, tem mais também notícias de esportes. Dirigente azulino reclama das atuações da arbitragem IPM. Esse é o Pedro Tenório, diretor de futebol do CSA, a respeito ainda do clássico das multidões, né? Vamos dar uma olhadinha então o que aqui a matéria diz aqui a respeito do Circuito Popular de Corrida de Rua, até porque está inserido no calendário e é uma competição organizada pela Prefeitura Municipal de Maceió. Tá aí, confira as datas do Circuito Popular de Corridas de Rua de Maceió. Na mais recente atualização do calendário de corridas de rua 2015, realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, SEMEL, com a coordenação regional da Federação Alagoana de Atletismo, foram definidas as datas das etapas do Circuito Popular de Corridas de Rua em Maceió, promovido pela Prefeitura. A SEMEL que vem passando por dificuldades através das limitações financeiras. Eu tenho conversado bastante com o secretário Antônio Moura a respeito desse assunto, né? E por causa disso, nenhuma competição ainda do Circuito Popular foi organizada. A primeira etapa está marcada para o dia 24 de maio, na Praça do Centenário. Fantástica essa corrida. Eu participei no ano passado, né? Correr ali na Fernandes Lima é algo fantástico, cara. Fantástico. O que acontece? Domingo foi a segunda prova oficial que eu participei no ano passado. Você sai da Centenário, vai até o cruzamento da Avenida Rotary e volta. Dá 5 quilômetros. Centenário, cruzamento da Avenida Rotary e volta. 2,5 para ir, 2,5 para voltar. Só que se engana em pensar que a Avenida Fernandes Lima é planinha. Não é. Não é. Na ida, tem uma elevação que você, eu diria que os olhos não percebem, mas você quando está correndo dá para sentir. Quando chega ali no 59, né, no 59º Batalhão, tem ali uma inclinação no terreno, no piso, né, que para quem está aí correndo, beleza, para quem está preparado. Agora, para quem não está, pode ter certeza que é um palmo de língua para fora. Então, é uma prova interessante essa. O Circuito Popular vai ser iniciado no dia 24 de maio, na Praça do Centenário. As inscrições para o circuito ainda não foram abertas no site da Prefeitura, mas as demais etapas já também estão estabelecidas, porém ainda sem definição de local. A segunda etapa está marcada para o dia 5 de julho, a terceira competição ficou agendada para o dia 27 de setembro e a quarta etapa será no dia 29 de novembro. Acho super interessante essa atitude, né, da Prefeitura em incentivar a prática do esporte através do Circuito Popular de Corrida de Rua. E o que é mais interessante é o seguinte: para quem corre aqui em Maceió, quem só faz praticar não, mas quem participa de provas oficiais, está cansado de ver esse trechinho só, Praça Multieventos, Alagoinhas, Alagoinhas, Praça Multieventos, porque a maioria dos corredores só treinam lá. E quando tem prova para ser realizada, só é lá. E o Circuito Popular de Corrida de Rua, ele proporciona justamente essa condição de sair um pouco da mesmice para ir visitar os bairros. Tem 4, 5 provas aqui já definidas as datas e pode ter certeza de uma coisa, que nenhuma delas será na Orla de Maceió. Nenhuma delas. Eu, ano passado, participei das 4 oficiais, participei de 3. Foi na Praça Centenário, como eu já falei, no Pontal da Barra e no Graciliano Ramos, né? No Graciliano Ramos, teve uma etapa também do Circuito Popular. Então, são situações que, aliás, e a outra também no estacionamento do Parque Shopping, pela Josefa de Mello, né? Eu participei das 4 competições ano passado. Então, vai diversificando a coisa, saindo um pouco da mesmice para quem é corredor. Então, esses detalhes você encontra aqui no portal gazetaweb.com, além da programação da TV Mar Canal 25 da NET. Nós estamos também, neste exato momento, ao vivo pelo aplicativo ITV Mar, pelo seu celular, nos sistemas Android e iOS.
Acompanhe também todo o conteúdo da TV Mar através do seu celular, só precisa ter uma conexão de internet para poder ter acesso a todo o conteúdo da nova TV Mar. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br, está aí no vídeo para você. Todas as informações a respeito da maneira onde você pode interagir conosco, mandar sugestões, né, para o programa, para a melhoria do programa. Pois é, utilize esse espaço, vai mandando suas mensagens através do nosso e-mail. O 3377-9097 também é o telefone para você interagir com a produção do programa. E nós temos também mais uma ferramenta para você poder acompanhar a programação da TV Mar Canal 25, que é o aplicativo, aliás, é o nosso YouTube, o aplicativo ITV Mar, já falei, é o YouTube. Pois é, através do nosso canal TV Mar Canal 25, você acompanha também na íntegra todos os programas exibidos ao vivo aqui na programação da nova TV Mar. São os meios que o Departamento de Tecnologia da TV Mar proporciona para você, telespectador, acompanhar o nosso trabalho, você que é fã do nosso trabalho e de todos os outros companheiros que fazem parte da programação da nova TV Mar, emissora que também está interligada, faz parte da organização Arnon de Mello. Vamos dar sequência aqui ao programa, vamos abrir, na verdade, aqui o programa, né? Nós trouxemos informações do Circuito Popular de Corrida de Rua, né? Mas vamos começar o programa de hoje falando de situações de destaque no esporte. Giro internacional a partir de agora, nós vamos começar, dar o pontapé inicial no canal Esportes desta segunda-feira, destacando aquilo que ganhou repercussão no final de semana no ambiente esportivo. Vamos ver. Aqui no Sport TV News você já se acostumou aos gritinhos do curling. Entre Noruega e Suécia, no Canadá, uma cena curiosa. O capitão da Noruega, Thomas Ulsrud, virou a pedra em uma brincadeira e desistiu do jogo. A Suécia venceu por 9-5 e ficou com o título. Para fechar, medalhas na Copa do Mundo de ginástica artística. Na etapa da Eslovênia, depois de Rebeca Andrade, de bronze nas barras assimétricas, o time de pós segundo eliminado. Eslovênia do Sul e Juliquinho levaram a prata e o bronze, respectivamente. A canadense Isabela Oniszko ficou com o ouro. Pois é, você acompanhou então os assuntos de destaque, principalmente com a participação das ginastas brasileiras em competição na Eslovênia, onde acabou ganhando destaque também neste final de semana. Nós tivemos também neste fim de semana o duelo entre o Chad Mendes contra o Ricardo Lamas, em mais uma edição do UFC. Vamos dar uma olhadinha então na questão dos resultados, como é que foi justamente essa luta, para que a gente possa deixar você bem informado, até porque também ganhou repercussão nesse final de semana, mais uma luta importante em mais um evento do UFC. Vamos dar uma olhadinha. Avassalador, Chad Mendes nocauteia Lamas no primeiro round em Fairfax, né? Isso. Número 1 da divisão dos penas, até 66 quilos, precisa de apenas, na verdade precisou, né? Apenas de 2 minutos e 45 segundos para vencer o rival. Chad Mendes voltou a impressionar dentro do octógono. Depois de fazer a melhor luta de 2014 contra José Aldo, quando saiu derrotado, o americano fez o duro Ricardo Lamas parecer um lutador qualquer no último sábado, na luta principal do UFC, Mendes e Lamas, em Fairfax, nos Estados Unidos, ao vencer por nocaute técnico em apenas 2 minutos e 45 segundos de combate. O atleta do Team Alpha Male conseguiu seu 7º nocaute na carreira, chegando a 17 vitórias em 19 duelos. Seus únicos reveses foram contra Aldo. Pra você ver como o brasileiro Zé Aldo tem respeito. Não foi um lutador fraco não, viu? O Aldo venceu esse cara, mas venceu, eu diria, foi uma luta duríssima, não é? E tá aqui imagens onde o Chad Mendes comemora a vitória por nocaute técnico sobre Ricardo Lamas. Foto da Get Images. Tá aí imagens da luta ainda. No final de semana, Chad Mendes conecta dura direita em Ricardo Lamas. E nós vamos trazer os resultados, obviamente, de mais uma edição do UFC, para você na sequência também ter uma ideia e se programar a respeito das próximas lutas que nós teremos daqui para frente. Vamos colocar então no vídeo então esse material? O UFC teve mais uma etapa, nós vamos colocar aqui justamente para a última, nós já estamos repercutindo esta situação. Olha só quantos eventos já realizados desde o
início do ano, né? Isso aqui, só aqui no início do ano. Tá aqui, UFC Mendes e Lamas. Chad Mendes venceu por nocaute técnico aos 2 minutos e 45 segundos do primeiro round. Al Iaquinta venceu Jorge Masvidal por decisão dividida, 29-28, 27-30 e 29-28. Michael Chiesa venceu Mitch Clark por decisão unânime de 29-26, 29-28 e 29-28, ou seja, 3-0. Juliana Penha venceu Milana Dudieva por nocaute técnico aos 3 minutos e 59 segundos do primeiro round. Clay Guida venceu Rob Peralta por decisão unânime, um triplo 30-27. O Dustin Poirier venceu Carlos Diego Ferreira por nocaute aos 3 minutos e 45 segundos do primeiro round. São os resultados do card principal. No card preliminar tivemos outras lutas. Na premiação, o Chad Mendes, Juliana Penha, Dustin Poirier, Timon Johnson ganharam 50 mil cada pela performance da noite, mas não houve a luta da noite, onde, obviamente, os participantes acabam ganhando muito mais. A próxima edição do UFC será no dia 11 de abril, já no próximo final de semana, em Cracóvia, na Polônia. E a luta é super interessante, né? Vai lutar em casa o Mirko Krokop contra o Gabriel Napão. Será justamente a luta principal, né, que faz parte do card principal pelo peso pesado. Né? O Jimmy Manuá luta na categoria peso médio contra o Blankovic. Peso médio, McLean contra Fabinski. E no peso palha, olha só, isso daí é uma categoria nova, né? Peso palha, não sabia que existia essa não. Calderwood contra Marina Morhoz. Vai ser justamente o duelo entre tantas lutas do card principal, né? São 4 lutas na próxima edição do UFC na Polônia, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Olha, o Novak Djokovic venceu mais um grande torneio, né, que foi realizado em Miami, e nós vamos acompanhar a partir de agora detalhes dessa conquista, informações importantes, né? Ele inclusive conquistou mais um título, apesar de não ter jogado muito, de não ter atuado muito bem, né? Essa é a realidade. Não foi uma apresentação que eu poderia dizer assim, que inspirou muita gente, né? Deixou a desejar, sim, em sua apresentação o Novak Djokovic. Tem essa matéria aqui já, antes do pessoal trazer esse material, as imagens. Vamos colocar essa matéria aqui rapidinho, né, no ar, a respeito dessa conquista dele. Mesmo em dia longe do melhor tênis, Djokovic conquista o Penta em Miami. Sérvio confirmou o favoritismo diante de Andy Murray e fez 2-1 para levantar a taça pela 5ª vez no Masters 1000 da Flórida. É o 51º título da carreira do número 1. Tá aí então imagens do Novak Djokovic. Uma vantagem enorme para seus rivais, a matéria cita. Mesmo os principais, é tão grande hoje que o sérvio não precisa jogar o seu melhor para somar vitórias e títulos. É assim que a matéria denomina esta conquista. Ele conquistou justamente o título por 2-1 com parciais de 7-6, 4-6 e 6-0 em 2 horas 46 minutos. Né? Você passar 2 horas no tênis, meu amigo, você perde tanto. O número 1 do mundo chega ao pentacampeonato do torneio da Flórida, mesmo numa competição em que esteve por vezes longe do ideal. E aos 27 anos já soma 22 títulos em Masters e 51 no total em toda a sua carreira. Então tá aí, Novak Djokovic é hoje a referência no tênis mundial. E nós vamos acompanhar imagens desse duelo, onde ele conseguiu derrotar Andy Murray e acabou conquistando mais um título em sua carreira. Djokovic vence o primeiro set, 7-6 com 7-3 no tie-break. Tem 1-0 na decisão de Miami 2015. Novak Djokovic. Devolução vencedora de Andy Murray para vencer o segundo set, quebrando o saque de Novak Djokovic, 6-4. Empata a decisão, 7-1. Vamos para a definição do campeão no terceiro set.
Djokovic, pela quinta vez na carreira, conquista o Masters 1000 de Miami, 2-1 para cima de Andy Murray. 22º título de Masters 1000 na carreira de Djokovic e o título de número 51 em simples, o número 1 do mundo. Conquista Miami pela quinta vez na carreira. Pois é, tá aí detalhes da conquista do Novak Djokovic no tênis e você, depois de acompanhar todas as informações de destaque, o que aconteceu e foi repercussão no final de semana em outras modalidades esportivas, depois do intervalo você vai poder acompanhar aqui detalhes também dos campeonatos estaduais. Vamos daqui a pouco repercutir os clássicos pelo Brasil neste final de semana e a situação de momento dos principais estaduais pelo Brasil afora. Continue conosco, nós vamos a um rápido intervalo agora e voltamos já. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta e depois do rápido intervalo, olha, e vamos sem perder tempo começar a falar de campeonatos estaduais, já que no final de semana nós tivemos clássicos pelo Brasil. Tivemos clássicos aqui em Alagoas também, aliás, clássico aqui em Alagoas, né? Daqui a pouquinho você vai acompanhar então os gols, os detalhes, os lances polêmicos do duelo entre CRB, mandante da partida, e CSA no estádio Rei Pelé. Mas antes de entrarmos no assunto campeonato alagoano, vamos dar uma passada nos campeonatos estaduais. Os campeonatos também que são bastante acompanhados pelo Brasil afora e que você aqui não perde um só detalhe no canal Esportes. No Rio de Janeiro, por exemplo, tivemos o duelo Fla-Flu, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E o Flamengo venceu em um jogo confuso, um jogo polêmico, mas para lá de suficiente esses 3 pontos para antecipar a classificação do rubro-negro para a fase decisiva do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vamos ver os gols. Flamengo é o atual campeão carioca, buscando mais um título. Márcio Araújo fez o gol do título ano passado. Jonas, na briga com o Jean, girou na boa. Jonas bateu pro gol! Gol! É do Flamengo!
Jonas, surpreendendo o Diego Cavalieri. O goleiro do Fluminense não esperava o chute de longe. Jonas! O Flamengo sai na frente, 1 Flamengo, 0 Fluminense. Toda a emoção do Jonas comemorando o seu gol. 1 pro Flamengo, 0 Fluminense. Tá aí o autor do gol, tá aí Jonas. Ele acreditou e chutou longe. Cavalieri não esperava, festa rubro-negra. Festa do torcedor do Flamengo, veja mais uma vez. Ele divide com o Jean, tá longe, bate pro gol. O Cavalieri é traído pelo chute. Gol do Flamengo, vamos ver por esse ângulo. Vamos ver se desvia em alguém. Não, a bola passa sobre a cabeça do Marlon. Cavalieri salta atrasado. Lédio Carmona. Salto atrasado, a falha é clara. Ele não... Frauches, Bressan. Lançamento para o Alexandro, condição legal. São os dois contra Cavalieri. Alexandro pensou em tocar para o Cirino, bateu para o gol. Gol! É do Flamengo! Alexandro! Cavalieri se movimentou para tentar sair na bola que iria para o Cirino. Ele deu o canto para Alexandro, que vai registrar o momento. Tira a foto, olha que gol! Alexandro, o fotógrafo, o artilheiro, o Alec gol. O Flamengo faz 2-0 no Fluminense. Flamengo 2, Fluminense 0. Vibração da torcida. O Wellington dava condição aqui embaixo. Condição legal para Alexandro. Ele domina com muita categoria. Cirino pedia livre, estava atrás da linha da bola. Nesse momento, o Alexandro hesitou. O Cavalieri fez o movimento. O Alexandro bate no canto. Vamos ver mais uma vez. Alexandro ficou cara a cara. Olha o Cavalieri. Foi fintado, foi driblado pelo Alexandro. Seria isso, Roger Flores? Acho que ele... não sei se ele hesitou, se ele fintou. Eu acho que ele perdeu o tempo da bola e aí foi muito rápido na leitura. Ele enxergou muito rápido o movimento do Cavalieri e foi inteligentíssimo para fazer o gol. O Alexandro é mestre, né? Um jogador mortal dentro da área. Os policiais ali presentes retiram o torcedor. O Flamengo vem tentando o terceiro com o Cirino, tem cruzamento, olha a chance, Cavalieri, olha o gol! Gol! É do Flamengo! Matheus Sávio! O garoto marca de novo! Matheus Sávio faz o terceiro no Maracanã! 3 Flamengo, 0 Fluminense. Vamos ver se ele tinha condição legal. O Flamengo vem com o Cirino, condição legal. Matheus Sávio, vamos ver se ele estava de fato atrás da linha da bola. Matheus Sávio vencendo o Diego Cavalieri. O Flamengo faz 3-0. Marcelo Cirino tinha condição legal. Matheus Sávio, para ter condição, tinha que estar atrás da linha da bola. Ela passa entre as pernas de Cavalieri. Dia infeliz do goleiro do Fluminense. Gol do Flamengo, Lédio Carmona. Estava um pouquinho à frente o Matheus Sávio. Eu achei que ele estava um pouco à frente. Pois é, essa situação aí que você acompanhou, vamos dar uma olhada nos resultados da rodada de número 14 do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. O Boa Vista empatou em 2-2 com o Tigres, jogos de sábado. O Nova Iguaçu perdeu em casa para o Bom Sucesso pelo placar de 1-0. Bangu 3-0 na Cabofriense. Também no sábado, o Macaé meteu 3-1 no Barra Mansa. Volta Redonda 4-3 no Resende. E aí os jogos de domingo. O Botafogo venceu o Madureira pelo placar de 4-1. Friburguense 5, Vasco 4. Olha que jogaço esse, né? O Vasco teve 3 pênaltis a favor. E aos 46 minutos do segundo tempo, o Gilberto teve a oportunidade de empatar em uma dessas cobranças. E o goleiro defendeu. E o goleiro do Friburguense defendeu. Então o jogo foi movimentado, né? 5-4 para o Friburguense. Flamengo 3-0 no Fluminense. Esses acabaram sendo os resultados do Campeonato Carioca. A classificação de momento da competição, depois dos jogos realizados neste final de semana até aqui, das 14 rodadas já realizadas,
é a seguinte: o Flamengo é o primeiro com 35 pontos. O Botafogo é o segundo com 33. É uma vontade de dizer que o Vasco é segundo, né, menino? Nunca vi, não. O Botafogo é o segundo com 33. O Vasco é o terceiro com 30. O Madureira também tem 30, só que o saldo de gols do Vasco da Gama é melhor do que o do Madureira. E hoje o Vasco estaria classificado em terceiro e o Madureira em quarto. Lembrando que se terminar assim a última rodada no próximo final de semana, aí nós teremos o duelo entre o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro, para saber quem será o finalista, os clubes finalistas da Taça Guanabara. Em quinto, o Fluminense com 28 pontos. Na sexta posição, Macaé com 26. Em sétimo, Volta Redonda com 23. Em oitavo, Bangu com 22. Em nono, Resende com 13. Friburguense está na 10ª colocação e com a vitória ontem em cima do Vasco, escapou das possibilidades de rebaixamento. Permanece na primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro no próximo ano. Em 11º, o Bom Sucesso com 11. O Tigres é o 12º com 10. Em 13º, a Cabo Friense com 9. Em 14º, Barra Mansa com 8. E na zona de rebaixamento, Boa Vista, 15º com 7 pontos. Mesma pontuação que o Nova Iguaçu, que é o lanterna do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Para a gente fechar essa situação de Campeonato Carioca, a próxima rodada do Campeonato do Rio de Janeiro, a rodada de número 15, que é a última, eu poderia dizer, a última desta fase de classificação, está prevista para este meio de semana. Vamos colocar no vídeo, então, os próximos jogos. Na quarta-feira, nós teremos Boa Vista e Friburguense, em Bacaxá, jogo às 10 da noite. Vasco e Volta Redonda, em São Januário. Bangu e Resende, também às 10 da noite. Nova Iguaçu e Flamengo. Botafogo e Macaé. Madureira e Fluminense. Cabo Friense e Bom Sucesso. Tigres e Barra Mansa são os próximos jogos do Campeonato Carioca. Por quê? Só para refrescar, se é a última rodada, todos os jogos acontecem no mesmo dia, no mesmo horário, para não gerar nenhum tipo de suspeita. Então essa é a situação do Campeonato Carioca. Para a gente sair mesmo do Rio de Janeiro e dar sequência, o Fred, atacante do Fluminense, ele foi expulso ontem no decorrer do jogo contra o Flamengo. E ele deu uma declaração polêmica na saída. Nós já tivemos casos recentes de protestos sendo feitos contra a federação, contra a CBF, no futebol do Rio de Janeiro. Emerson Sheik, por exemplo, até quando atuava pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, chegou ao sair de campo dizendo que o futebol brasileiro também estava acabando por causa da CBF. Foi punido. Acabou também depois logo sendo afastado pelo Botafogo. Na semana desse jogo contra o Fluminense, o técnico Vanderlei Luxemburgo pegou 2 jogos de suspensão por fazer críticas à Federação Carioca e acabou também utilizando seus meios para protestar. Não fala com a imprensa nem foi ao estádio acompanhar o jogo de ontem. E mais uma vez, um jogador se manifesta depois de uma atitude, eu poderia dizer, enérgica do árbitro, logo depois da partida, após ser expulso, contra a Federação do Rio de Janeiro. Vamos ver o que disse o atacante Fred, logo após ser expulso. Edson pede o cruzamento, tem cruzamento, chegou no Edson, não chegou não. Fred cai. Falta do Fred, toque de mão. Mão do Fred. Como o Fred já tem cartão amarelo, os jogadores do Flamengo pressionam, pedem um vermelho. Quando o Fred caiu, ele tocou com a mão na bola. Tem que ver o lance, se foi proposital ou se foi um toque involuntário, né, Luiz? E vai expulsar, hein? Cartão vermelho, segundo amarelo para o Fred. Expulso. Fred expulso. Esse lance aí, para que você entenda, não foi um lance de pênalti, foi fora da área. O Fred reclamou falta, o árbitro entendeu que ele simulou. Como ele já tinha cartão amarelo, acabou sendo expulso. Olha o replay do lance aí, essas imagens do Sport TV. O domínio do Anderson Pico errado, e aí houve o toque. O Fred caiu, pediu falta. No meu entender, também foi falta. Sem deixar o lado... Não vamos esquecer aqui a questão do clube, né? Da minha preferência. Eu vi que esse lance aí foi falta. O pessoal da produção aqui já está dizendo também que acha que foi falta. O Fred caiu. O árbitro entendeu que ele simulou e acabou expulsando o jogador do Fluminense. Acabou expulsando o jogador do Fluminense. E na saída, aí sim é que você vai ver o que é que o Fred vai dizer a partir de agora. Você vai acompanhar esses detalhes, essas imagens aqui no Sport, aqui no canal Esporte. Mas estamos retransmitindo esse material do Sport TV. Vamos acompanhar. Não expulsaria porque marcaria primeiro a falta. Foi falta do Anderson Pico no lance, na minha opinião. Tá expulso, Fred. Você está vendo mais uma vez a jogada. Ele tenta o domínio na jogada com o Anderson Pico.
O lateral do Flamengo toca a perna do Fred. E aí, O Roger, mas o tapa me parece involuntário. Ele abre os braços. Ele abre os braços para fazer aquele teatro. Não, eu não falei isso. Fred, você achou? Pra ele. Pergunta pra ele. Você achou justa a expulsão? Pergunta pra ele. Tem que perguntar pro árbitro. Você só, jogador expulso, jogador tem gol mal anulado. Vocês não perguntam pro árbitro. Tinha que liberar a arbitragem pra dar entrevista depois, né? Só queria saber quem é que mandou isso aí. Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Acaba o Campeonato Carioca. Vamos jogar Rio-São Paulo. Vamos jogar Sul e Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Quando tiver assim, acaba o futebol no Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Acaba. É o desabafo do Fred, Luiz. Essa foi a declaração do Fred e eu quero dizer o seguinte, viu, gente? Ele não está errado, não. Ele não está errado, não. Errado somos nós, como imprensa, que muitas vezes passamos as mãos na cabecinha de dirigente para dizer tá tudo bem, tá tudo às mil maravilhas. Eu, com toda sinceridade, já cheguei aqui a dizer que não esperava, por causa do desemprego, por causa da quantidade de clubes, se os campeonatos estaduais acabassem. Mas diante do que nós estamos observando, os aspectos inseridos nesse calendário louco do futebol brasileiro, eu começo a aceitar a ideia do fim dos estaduais. Eu começo a aceitar a ideia. Porque eu vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade. Lamento pelos times pequenos. Mas no caso do nosso futebol, que só 3 ou 4 tem uma estruturazinha mais ou menos para poder disputar um campeonato alagoano, eu começo a observar que não vale a pena um investimento desse, minha gente. Não vale a pena, porque o futebol brasileiro ele não se atualizou. Ficou aquela concentração de 8, 10 clubes ali com a melhor estrutura e o restante do país com os times lascados. É isso que eu vou dizer, no popular. Né? Então, com toda sinceridade, é de se pensar nessa questão de continuidade. Não é só pelo fato do Fred ter sido expulso de forma injusta, não, mas eu acho que a declaração de um jogador como esse, quando chega para dizer que o Campeonato Carioca tem que acabar, é o reflexo dos nossos estaduais. Enfraquecidos, cada vez mais pobres, com mais assuntos relacionados à violência e polêmicas do que até mesmo aquilo que nós poderemos estar repercutindo. A qualidade, o jogaço, o espetáculo, o nível técnico dos jogadores, que isso está deixando a desejar há muito tempo no nosso futebol. Não é aqui em Alagoas só não, no Brasil, tá? Vamos dar sequência ao Canal Esportes, vamos falar aqui de Campeonato Paulista. Tivemos o clássico Santos e Corinthians, o clássico, pois é, rapaz, que acabou movimentando também o final de semana na rodada do Paulistão. Vamos ver os gols desse jogo. Cruzamento fechado, o toque do Felipe. Gol do Corinthians. É dele. É de Felipe aos 42. Cruzamento na medida do Jadson. O Felipe subiu à vontade, sem marcação. Teve tempo até de olhar para o canto, escolher o lado e jogar a bola longe do alcance do Vladimir. Corinthians 1, Santos 0, gol de cabeça do Felipe. Comemoração do Guerreiro, vibração do Felipe. O Corinthians está na frente do placar. Bola para o Geovânio, lançou para o Vitor Ferraz. Parte lá na frente Ricardo Oliveira, Lucas Lima, abriu para o Robinho. Olha o Chiquinho disparando, Robinho esperou, rolou para o Chiquinho no fundo, o cruzamento, Ricardo Oliveira de cabeça! Gol do Santos! É dele! É de Ricardo Oliveira, uma combinação excepcional do ataque do Santos. No toque de bola envolvente, Lucas Lima, Robinho esperou o tempo certo para distribuir a jogada e o Chiquinho caprichou no cruzamento, estava livre, Ricardo Oliveira. Jogou no cantinho, sem chance para o Cássio, no contrapé do goleiro corintiano. Aos 13 minutos, o Santos empata. 1 para o Santos, 1 para o Corinthians. Ricardo Oliveira, finalizador. Pois é, você viu os gols aí desse empate entre Corinthians e Santos. Vamos dar uma olhada nos outros resultados do Campeonato Paulista nesta rodada do final de semana. Vamos ver então. Tivemos Audax e 15 de Piracicaba, a vitória do 15 por 1-0.
São Bento 2 a 1 em cima do Capivariano, Portuguesa 0, Red Bull Brasil 2, Marília 1, Ituano 2, Palmeiras 3 a 1 no Mojimirim. O São Paulo perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0. Corinthians 1 a 1 no Santos. Situação difícil do São Paulo, né, rapaz? Pressão enorme. Linense 1, São Bernardo 4, Ponte Preta 2 a 1 na Penapolense, Rio Claro 2 a 1 no Bragantino. Acabaram sendo os resultados dessa rodada de número 14 do Paulistão. E quando eu me refiro que a situação do São Paulo é uma situação difícil, não é pela condição no qual ele se encontra na tabela do Campeonato Paulista, não. É pela consequência na série de resultados, né? Isso vem deixando uma situação incômoda, né? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho na situação dos grupos do Paulistão, né? Dos 4 grupos do Paulistão. Olha só, isso bate com aquilo que eu disse. A situação do São Paulo é pela sequência de resultados ruins. Mas não que o time está vivendo um momento difícil no Campeonato Paulista. Vamos dar uma olhada. Olha aí, no grupo 1, São Paulo é o líder, 29 pontos. Em segundo, o RB Brasil com 24. Em terceiro, o Mojimirim com 20. O Ituano é o quarto com 19. Em quinto, o São Bernardo com 15. A situação do grupo 2, o Corinthians lidera com 36 pontos. A Ponte Preta vem em segundo com 27. Em terceiro, o Audax com 19. Em quarto, o São Bento com 18. E o Rio Claro é o lanterna do grupo com 16. No grupo 3, o Palmeiras lidera com 30 pontos. Em segundo, o Botafogo de Ribeirão Preto com 19. Em terceiro, o Linense com 13 pontos. Em quarto, a Portuguesa com 13. O Marília é o lanterna do grupo, tem apenas 2 pontos. E no grupo 4, o Santos é o líder com 31 pontos. Em segundo, o 15 de Piracicaba com 17. Em terceiro, a Penapolense com 15. Em quarto, o Capivariano com 13. E o lanterna do grupo é o Bragantino com apenas 7 pontos. Nesse grupo 4. A próxima rodada do Campeonato Paulista já coloca para esta sequência, na verdade, de jogos, né, 15ª da competição, para quarta-feira. É a última rodada também desta fase inicial da competição, onde serão apresentados os classificados. Vamos dar uma olhada nesses confrontos, então. Quarta-feira, 10 da noite, todos os jogos. São Paulo e Portuguesa, Ituano e Palmeiras, Mojimirim e Botafogo de Ribeirão Preto, São Bernardo e Marília, Red Bull Brasil e Linense, Santos e Rio Claro, Penapolense e São Bento, 15 de Piracicaba e Corinthians, Capivariano e Ponte Preta, Bragantino e Audax são os jogos seguintes desse Paulistão na temporada, tá certo? Vamos dar uma olhadinha então no Campeonato Catarinense sem perder tempo. Tivemos o duelo entre Figueirense e Criciúma. O Figueirense venceu pelo placar mínimo e o gol você vê aqui no Canal Esportes. Criciúma, olha o Rafael Bastos, mandou para a área, desviou, a bola passou, o chute no canto! Figueirense, gol de França! Comecinho de jogo aqui em Criciúma. Festa da torcida alvinegra, França pegou de primeira, mandou no canto, não deu pro Luiz. O Figueirense comemora 1 a 0 no placar. Cedinho, veja ali, ele tentou dominar, não conseguiu, de repente a bola voltou. E aí o França pegou de primeira, não deu pro Luiz. 1 pro Figueirense, 0 pro Criciúma. Pois é, foi com esse resultado que o Figueirense conquistou também mais 3 pontos na classificação geral. Está muito bem encaminhado o processo no futebol catarinense. Aqui em Pernambuco, nós tivemos também um clássico entre Sport e Santa Cruz. O jogo foi realizado na Ilha do Retiro. Foi o último também nesta rodada, que eu poderia dizer classificada aí com a primeira fase, onde definiu os clubes classificados para a fase seguinte do Pernambucano. Vamos dar uma olhada então como foi esse jogo a partir de agora com imagens do Sport TV. Tá aí o primeiro lance da partida, né? O lance de ataque do Sport. A jogada confusa ali. Houve sim um lance isolado entre o jogador do Santa Cruz com o jogador do Sport. O pênalti foi marcado. Na cobrança, o primeiro gol da partida aí sendo marcado. Bola no canto esquerdo do goleiro. 1 a 0 para o Sport. E o Santa Cruz chegou ao gol de empate. A falha da defesa do Sport. O arremesso manual foi feito. O toque de cabeça. E a bola chegou justamente para o jogador do Santa Cruz concluir. Sem chance de defesa ali. Praticamente a queima-roupa, a cabeçada. 1 a 1 resultado final. Sport e Santa Cruz. Jogo realizado na Ilha do Retiro. Veja mais uma vez o lance. A comemoração dos jogadores do Santa Cruz. Pelo gol de empate.
Você está acompanhando aqui no canal Esportes, olha aí, o jogador de Santa Cruz caído, né? Lance de extrema infelicidade, né? O gol de Santa Cruz foi marcado por João Paulo aos 47 minutos do segundo tempo. Olha aí, sangue, né, no supercílio do jogador de Santa Cruz. Toda a situação triste realmente, né? Lamentável, que nós estamos mostrando aqui no canal Esportes, né? Isso já aconteceu depois do gol do Santa Cruz, né? Triste essa situação, né? Para o futebol isso não cabe. E a situação do Campeonato Pernambucano, depois da 10ª rodada, ficou assim. Vamos dar uma olhadinha então. O Sport empatou com o Santa Cruz em 1-1, Salgueiro 4-1 em cima do Náutico. Aí, meu amigo, o Serra Talhada venceu o Central por 2-1, né? A situação ficou o seguinte, olha só, o hexagonal da permanência. São os clubes que acabaram tendo o pior desempenho até aqui. O Porto terminou com 20 pontos, o Pesqueira com 17, em segundo e terceiro o Atlético do Pernambuco com 13, o América também terminou em quarto com 13 pontos. E aí na zona de rebaixamento o Veracruz e o Ipiranga terminaram nas últimas posições nessa situação. E na questão da classificação para o hexagonal, aí sim, a hexagonal do título, acabou sendo dividido em duas situações, né? O Sport terminou em primeiro com 25, em terceiro Central com 14, aliás, em segundo Central com 14, em terceiro Santa Cruz 14 e em quarto o Salgueiro com 11. O Serra Talhada terminou em quinto com 10 e o Náutico terminou em sexto também com 10 pontos. Para você que está acompanhando o canal Esportes, a situação na fase decisiva ficou assim. Vamos ver. Classificados: Sport, Salgueiro, Santa Cruz e Central. Náutico fora da fase decisiva do Pernambucano. Então o duelo vai ser entre Salgueiro e Sport, Santa Cruz e Central na fase seguinte. Logo depois Sport e Salgueiro e Central e Santa Cruz no duelo da volta, né? O Central decidindo sua classificação em Caruaru e o Sport decidindo em casa também a sua classificação, se vai ou não para a final diante do Salgueiro na Ilha do Retiro. Aqui em Maceió, nós tivemos o clássico entre CRB e CSA. CRB mandante do campeonato, né? Mandante, já que a tabela determinou essa situação. O clássico foi repleto de polêmicas. Primeiro, antes do jogo, onde mais uma vez as cenas lamentáveis acabaram ganhando mais repercussão do que tudo na vida. Na noite anterior, nas primeiras horas, o foguetório onde o CRB estava concentrado, já foi inclusive preciso que a direção acionasse a polícia para poder garantir o sono dos jogadores e da comissão técnica. Até aí, tudo bem. Não estou dizendo que é normal. Isso faz parte, eu poderia dizer, isso vem um histórico de anos já de rivalidade e é uma prática muito utilizada no futebol. O time do adversário vai descansar, quando chega de noite, é surpreendido com foguetório. Isso aconteceu na concentração do CRB. Ontem, nas imediações do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, ali na Avenida Fernandes Lima, torcedores, né, vestidos, obviamente, em camisas de organizada, acabaram promovendo o terror, jogando pedra em veículos, jogando pedra em ônibus, fazendo o torcedor descer do ônibus a pulso porque estava com a camisa do time rival. Inclusive, eu tive a informação de que pessoas entraram correndo no Hospital do Açúcar, ali naquelas imediações do Farol, por causa desse episódio envolvendo o clássico. Então, os assuntos de violência acabaram ganhando mais destaque antes da partida do que no jogo. No decorrer do jogo, aí começou os problemas também. O assistente, número 2, Otávio Corrêa de Araújo Neto, durante o aquecimento, pelo menos a suspeita de que rompeu o tendão e ficou fora da partida. O quinto árbitro teve que assumir justamente a condição de ser um assistente. Isso foi também levantado ontem, antes do jogo. E foi o que aconteceu. Com a bola rolando, o que você vai acompanhar a partir de agora, os gols. Vamos trazer os gols da vitória do CRB pelo placar de 2-1 em jogo realizado ontem no estádio Rei Pelé. Primeiramente, o gol do CSA, que saiu na frente com Reinaldo Alagoano e essas imagens da TV Gazeta com narração de Madison Delano. Vamos ver. Ali onde está colocado Rafael Granja, ajeitou com Eliezer, tenta puxar o jogo de longe, bate forte, defendeu, largou o goleiro, a chance do gol! Gol!
CSA. Reinaldo Alagoano. Na bola batida pelo Eliezer. Largou o Júlio César. Chegou o Reinaldo aproveitando o rebote para colocar lá dentro e mudar o placar do clássico. Agora está feliz a galera azulina. 1 para o CSA. 0 para o CRB. Reinaldo Alagoano aproveitando o rebote. Zaga para mudar o placar no estádio Rei Pelé. E está aí a galera fazendo a festa. E o gol do CSA. Você reviu aí a cobrar batida forte. E no rebote o Reinaldo chegou para deixar lá dentro e fazer o primeiro gol do jogo. Olha, e no primeiro lance a bola foi dificílima para o Júlio César, que não conseguiu defender, e o Reinaldo chegou complementando para fazer o gol. E nós falávamos, Aldemir, sobre a dificuldade da bola chegar, mas nesse rebote ela chegou e chegou bem para o Reinaldo, que aproveitou. Até aí o CSA estava bem no jogo, dominando muito bem as ações, muito bem distribuído em campo e fazia com que o CRB jogasse mais de forma defensiva, explorando os contra-ataques do que até mesmo se aventurando muitas vezes à frente. Só que aí aconteceu um lance que, no meu entender, foi o divisor de águas dessa partida. Logo no finalzinho do primeiro tempo, o jogador Anderson Paraíba do CSA. Pode colocar essas imagens aí, produção. O pessoal está ali abrindo para a gente trazer aí o lance que para mim foi o divisor de águas desse jogo. Vamos mostrar então essas imagens da TV Gazeta. Deixa meu áudio aberto aí. Esse lance aí, onde você acompanha já o goleiro Júlio César caído, foi que acabou gerando a expulsão do Anderson Paraíba. O lance foi flagrado pelo assistente, o Benilson dos Santos, que entrou justamente na ocasião para substituir o Otávio Corrêa. O lance está aí entre o Anderson Paraíba. O Júlio César chutou a bola. Observe vocês, o Júlio César chutou a bola. Ele falou alguma coisa ali para o goleiro do CRB, né? E aí veio o chute. Vamos botar esse lance de novo, gente? Aí, se puder, aí o pessoal, eu sei que o pessoal da produção está trabalhando para que a gente possa trazer. Ele chutou o Júlio César. E a expulsão foi justa. Não vou aqui entrar no mérito de que o chute foi para isso tudo que o Júlio César fez. Eu não vou entrar. Só que ele caiu na malandragem do goleiro do CRB. Né? O Júlio César era para ter sido punido com cartão amarelo, é fato. Porque ele tentou chutar a bola no companheiro mesmo de profissão. Mesmo que jogue com a camisa de outro clube. Olha aí o Júlio César se aproximando. Tentou dar um bico, a bola passou perto do jogador do CSA. Ele falou alguma coisa e chutou. Olha aí, ó. Olha o lance voltando. Tá vendo aí? Aí o Júlio César fez toda a cena dele, expulsão justa. Eu não entendo porque a direção do CSA está reclamando tanto com a arbitragem do José Ricardo Laranjeira. Com toda sinceridade. O que tem que ser reclamado aí, e que a direção do CSA, no meu entender, tem que agir, é para punir o Anderson Paraíba pela forma como ele foi expulso. São jogadores profissionais, minha gente. Todos nós sabemos que existe a catimba em campo, principalmente no clássico. Faltou malandragem no jogador Anderson Paraíba. E aí, meu irmão, se o CRB, no papel, já tinha um elenco, na minha opinião, melhor do que o do CSA, e o CSA, mesmo surpreendendo, jogando bem, bem distribuído em campo, mas jogando com um homem a menos, aí não dá para segurar. Vamos ver o gol de empate do CRB já no segundo tempo com o Zé Carlos. Vamos lá, vamos acompanhar. Pro Olívio, lançou a chance boa para o Zé Carlos, bateu, gol! CRB, Zé Carlos, camisa 9, o Zé no gol, recebeu um lançamento açucarado e na saída do Jefferson tocou para fazer o gol de empate. Agora tudo igual no estádio Rei Pelé. Um para o CSA, um também para o CRB. Os gols de centroavantes. Zé Carlos teve a chance e não desperdiçou. Agora 1-1. Tá aí o goleiro do Galo festejando o gol de empate. Lançamento feito pelo Olívio, mas um lançamento maravilhoso na penetração do Zé Carlos, que tocou na definição do goleiro do CSA, deslocando o Jefferson e fazendo o gol de empate. Pois é, belo gol aí do Zé Carlos, o passe fantástico do Olívio no meio da defesa do CSA, e naquele momento ali o CRB chegava ao empate. Atuando com um homem a menos e totalmente perdido no segundo tempo, mais se preocupando com a questão da arbitragem, o CSA acredito que tomou uma pilha, né, uma injeção, entrou muito pilhado o CSA no jogo.
principalmente no segundo tempo. Aí, meu irmão, acabou cedendo justamente ao bom futebol que o CRB apresentou na segunda etapa. E o Fernando fez o segundo gol do CRB, o gol que decretou a vitória do Clube de Regatas Brasil. E você acompanha agora esse gol aqui no Canal Esportes com imagens da TV Gazeta. Estou ali com Olívio, já na frente. Esse aí é o Gleidson Souza, recebeu, vem cruzamento, bola para a área com perigo, chegou Zé Carlos. Fernando, gol! CRB, Fernando, no cruzamento feito por Gleidson Souza, o Fernando entrou como uma flecha para colocar lá dentro e mudar o placar no Rei Pelé agora, de virada. 2 para o CRB, 1 para o CSA, mas a jogada do Gleidson Souza, a tabela e o cruzamento foram maravilhosos. E o Fernando aproveitou para desempatar o jogo do Rei Pelé. Agora CRB 2, 1 para o CSA. Olha só, na bola cruzada entrou o Fernando com tudo para fazer o gol do CRB. 2-1. Pois é, esse daí foi o resultado, 2-1 para a equipe do CRB. Teremos um outro duelo entre as equipes na próxima quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha nos resultados de ontem, né, do Campeonato Alagoano, a quinta rodada da competição. Tivemos todos os jogos realizados no domingo. Vamos dar uma olhadinha então como foi os outros resultados. CRB 2-1 em cima do CSA, jogo super movimentado também em Arapiraca, casa 2-2 com o Céu, participação importante do Didira, mas o Céu teve oportunidades até de vencer o jogo. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira em Olho d'Água. Murici 3-1 no Ipanema, o Murici que tomou um susto, né, rapaz? O Ipanema saiu na frente. Um time muito ruim do Ipanema para a disputa do Campeonato Alagoano, saiu na frente, surpreendeu o Murici, mas o Murici, jogando em casa, prevaleceu justamente esse fator e acabou conquistando uma vitória pelo placar de 3-1. E o CSE que venceu o Cururipe pelo placar de 2-0. Os próximos jogos do Campeonato Alagoano, na rodada de número 6, que é a rodada decisiva da competição, colocam para o próximo domingo apenas, né, no estádio Arnon de Melo, Ipanema e Murici fazem esse jogo. O Céu joga contra o Asa na quarta-feira, né, no estádio Edson Matias. Eu acredito que isso aí tá errado, viu? É todos os jogos quarta-feira, tá? Todos os jogos na quarta, não é? Porque tá ali domingo 5/4, 5/4 foi ontem, certo? Então, todos os jogos quarta-feira, para desconsiderar aí justamente esse erro. Ipanema e Murici, Céu e Asa, às 8h30, Cururipe e CSA às 8h30 e o clássico CSA e CRB no Rei Pelé, mando de campo do CSA, ou seja, 70% da capacidade do estádio sendo destinado para a torcida do CSA. A mesma coisa aconteceu ontem nesse clássico entre CRB e CSA, agora é CSA e CRB porque o CSA é o mandante do duelo. A classificação de momento do Campeonato Alagoano, depois desses resultados, nós vamos colocar no vídeo aí para você. O Céu, no grupo A, é o líder com 8 pontos, em segundo o CSA com 5, em terceiro o Cururipe com 4. O Ipanema permanece sem marcar nenhum ponto na competição até aqui. O detalhe é que, em termos de jogos, número de jogos, o Cururipe ainda permanece com um jogo a menos em relação ao CSA. E pode prejudicar a vida do CSA se vencer esse jogo a menos. É o único time do grupo que ainda tem um jogo a cumprir em relação aos outros. Então, se vencer, se conquistar mais 3 pontos, passaria a 7, deixaria o CSA com 5. Aí o CSA não dependeria apenas de suas próprias forças para poder conquistar a classificação. A situação do grupo B, o CSE é o líder com 10 pontos, o Asa é o segundo com 8, em terceiro o Santa Rita com 7, o CRB é o quarto com 6, o Murici é o quinto com 4 pontos, é o lanterna do grupo Murici. O detalhe é que o CRB tem 3 jogos, ou seja, tem mais um jogo a cumprir para poder ficar em uma condição igual aos outros clubes do grupo. Então o que é que acontece? Se o CRB vence, pode ir a 9 pontos e assumir a segunda colocação do grupo, né? Então, para o CRB, a situação está muito mais confortável em relação ao CSA em termos de classificação. E talvez pela situação de momento, de ter perdido o clássico, de ter a expulsão do Anderson Paraíba no decorrer do jogo, fez com que os ânimos dos jogadores do CSA ficassem exaltados depois do jogo. E nós fomos buscar imagens da expulsão. Aliás, a expulsão do Anderson Paraíba nós já mostramos. Mas imagens da ação de alguns jogadores do CSA contra o árbitro José Ricardo Laranjeira, que no meu entender não teve participação direta nenhuma no resultado, e também diante de alguns policiais do BOPE, que são colocados ali para poder proteger
o árbitro da partida. E aí isso gerou muita repercussão no decorrer no decorrer da partida, depois do jogo, a atitude tomada pela polícia em prender o jogador Nego, lateral do CSA. Vamos acompanhar essas imagens a partir de agora. Imagens também da TV Gazeta. No momento em que terminou o jogo, tá aí. Chega ali o Sorin, o Damião, para poder peitar o árbitro. Aí depois chegou o Diego, atacante que o CSA trouxe agora. O Sorin voltou de novo e o pessoal do BOP empurrando. Alguns pedindo calma e o outro do BOP empurrando. Tem um baixinho ali danado do BOP ali empurrando. Vai pra lá, vai proteger o árbitro. Aí chegou, meu irmão, olha aqui o Nego. Olha aí a confusão com o Nego. Aí olha qual é a atitude do Nego pro policial. Olha só. Tentou chutar o policial, rapaz. Tentou chutar o policial. Aí veio o outro por trás e meteu o spray de pimenta. Então a situação foi essa gerada no final do jogo. Eu vou pedir só mais uma vez para a gente encerrar o Canal Esporte essa imagem aí, para concluir aqui o programa com o meu comentário. Eu não consigo enxergar um policial com 2 tratamentos se o intuito é o mesmo, combater a violência. Eu não consigo enxergar o policial com um perfil e com outro. Os dirigentes estão chateados, mas eles precisam ser cobrados também. Porque todos nós sabemos que a Polícia Militar já está há um bom tempo que não quer ter essa responsabilidade de segurança em clássicos das multidões. 300 policiais que poderiam estar nas ruas garantindo segurança da população ontem estavam no estádio de futebol. Não é? Isso cabe ao clube de futebol, ao time que promove o evento, à federação que promove o evento, lançar alternativas. Porque os métodos de combate da polícia, principalmente do BOP, serão os mesmos. E outra coisa, o jogador de futebol, ele não tem que ter um tratamento diferente não, do cidadão comum não. Porque se você, Felipe Ferreira, você, meu amigo Bruno, você, Josiel, for pra rua, passar um policial e você chutar o policial, isso é desacato à autoridade, meu amigo. É xadrez. E por que com um jogador de futebol tem que ser diferente? É isso que eu quero que tenha resposta. A polícia está certa, meu irmão, em agir dessa forma. O spray de pimenta foi pouco para o jogador do CSA. Porque, com toda sinceridade, você ir para o jogo para querer, depois da partida, no calor da derrota, você querer agredir as pessoas, isso está errado, eu não tenho como defender, não. E aí eu pergunto, se na arena que nós temos aí espalhadas pelo Brasil, seguranças particulares, treinados, não são seguranças que nós pegamos aqui na rua e venha para cá com você, porque a ideia que se dá é de que um segurança particular foi feito na rua, pega na rua aqui, vem para cá para fazer a segurança. Não é assim. Segurança particular, ele é pago, ele passa por treinamento para eventos como esse. Isso acontece em todos os pontos do país. E nós que não temos, por exemplo, nas arenas, fosso, fica tudo muito perto do campo, o torcedor só vai pular uma muretinha que já está perto do campo, quem já foi para as arenas sabe. Nós não temos assim tanta precisão das pessoas como nós tivemos a atitude de certos torcedores ontem. Pularam o fosso para poder querer agredir jogador do CSA, para poder querer agredir a direção do CSA. Então, com toda sinceridade, meu irmão, a atitude da polícia está de parabéns. Eu só lamento pelos homens de bem que estavam no local errado, na hora errada. Com toda sinceridade. Mas a polícia tem que ser polícia sempre. Essa é a minha opinião. Ponto final no Canal Esportes, um grande abraço para você. Vem chegando aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes. A entrevista, o debate, a opinião, a análise a respeito dos assuntos de destaque. Eu tenho certeza que durante a programação da TV Mar, muita gente vai repercutir esse ambiente tumultuado nos bastidores do clássico entre CRB e CSA. Quarta-feira tem mais. Um grande abraço para você. Até amanhã.